E meus queridos amigos, realmente o Barcelona vai se tornando cada vez mais dominante na Espanha, ganhando pela segunda vez consecutiva o título da La Liga, em cima do seu maior rival, né, que é o Real Madrid. Não tinha momento mais importante para se viver como torcedor do Barcelona do que ficar marcado para a história, né, que até então isso nunca tinha acontecido. O Barcelona nunca havia ganhado um título de La Liga assim em cima do Real Madrid. Já havia acontecido em outras competições, como a Supercopa mesmo que aconteceu nessa temporada, na temporada passada, mas dessa vez ficou bem mais gostoso assim o sentimento de vitória, porque ganhar uma liga em cima do seu maior rival, o rival que tem mais dinheiro, consequentemente consegue contratar jogadores mais competitivos, tem de tudo de melhor, assim, em questão de tentar ser competitivo. Mas, pelo que a gente vê, né, principalmente nessas últimas semanas, falta um conceito, assim, de time para o Real Madrid, né, se fosse comparado com o Barcelona. A gente vê o Barcelona, ficou muito mais marcado, assim, para quem não sabe, o pai do Hans Flick morreu horas antes do acontecido do El Clássico, né, do jogo em si. E isso mesmo assim, ele falando depois na entrevista que aquilo ali em si ele não queria informar ao grupo, né, do falecimento do pai dele, mas ao mesmo tempo ele considera o Barcelona como a família dele, né, os jogadores em si. Então isso fica muito evidente quando a gente vê que é um técnico assim que realmente respira o clube, respira tudo aquilo que a gente entende como futebol. Tem as táticas assim do jeito dele, muitas das vezes a gente acaba questionando, mas é um jeito muito bonito de se ver futebol, né? E de como isso fez tudo aquilo que o torcedor do Barcelona não vinha nos últimos anos, até com o retorno do Xavi sendo técnico e tudo. Algumas das vezes a gente até questionava por conta de ser um cara muito mais reativo em si. Xavi ganhou do jeito que ganhou. Para mim, acho que uma das melhores formas assim de explicar a defesa de como era o Barcelona nos últimos anos era com o Xavi, né? Mas faltava isso, faltava Barcelona fazer muito mais gols, faltava Barcelona jogar muitas vezes muito mais bonito do que se jogava com o Xavi, né? A gente sabe também que o Xavi, se a gente for comparar o elenco do Xavi com o que o Hans Flick tem em mãos, muitos dos jogadores que estão hoje no Barcelona foram treinados pelo Xavi. E foram até chamados da base pelo Xavi, mas faltava muito mais a questão de amadurecimento. E com isso o Barcelona conquista a sua La Liga, né, 25-26. Foi uma temporada frustrante, se a gente for pensar assim, né? É, cair nas quartas de finais para um Atlético de Madrid, que depois acaba perdendo como perdeu para o Arsenal, a gente acaba ficando um pouco frustrado, assim, como torcedor do Barcelona, por o fato de que a gente mesmo assim, como time, poderia ter feito mais na Champions League. Mas nem tudo são gostos amargos, né? Barcelona termina a temporada com 2 títulos, infelizmente acabou também perdendo a questão da Copa do Rei pelo Atlético de Madrid e o Atlético de Madrid perder para o Real Sociedad. Então a gente vê que eu acho que o maior impedidor em si da temporada foi o Atlético de Madrid, né? Isso também é merecimento do Atlético de Madrid, por conta de ter um bom time e quando quer jogar bola, joga bola. Realmente, assim, acaba sendo uma agulha é, no palheiro, assim, para um time como o Barcelona. Mas a gente vê que eles não aproveitaram, acho que a mesma oportunidade que se fosse o Barcelona poderia aproveitar. Mas isso é futebol, a gente não pode discutir uma coisa que acaba frustrando a gente muitas das vezes. Mas assim, galera, se a gente for parar para observar, foi um jogo muito, muito assim, focado em apenas querer ganhar e garantir logo esse título, né? Acho que nas próximas rodadas que falta para acabar, acho que falta 3 rodadas, o Hansi Flick talvez ainda queira, né, conquistar os 100 pontos, mas o foco em si agora para os jogadores é a Copa do Mundo, né?
para quem ainda acha que precisa se provar, pedir uma chance um pouco mais para o Hansi Flick, e para quem já está praticamente garantido, é muito mais se cuidar e treinar para não se machucar, fortalecer ainda mais o corpo e garantir uma saúde para disputar a Copa do Mundo, né? A gente vê que o jogo em si, no primeiro tempo, foi um ritmo bastante interessante. O Barcelona fez logo um gol depois do Real Madrid ter uma ou duas chegadas ali, mas depois o Barcelona praticamente dominou, né? Mas foi um domínio, assim, até meio enganoso, se a gente for parar para observar. Porque foi um domínio em que o Barcelona em si queria ganhar, né? Mas o Real Madrid muitas das vezes não queria sem sequer jogar bola, né? A gente viu que muitas das vezes assim o Bellingham acabava desistindo de correr atrás para, sei lá, roubar uma bola. Vini Júnior também. Eu fico um pouco puto assim, né? Se eu fosse torcedor do Real Madrid, eu ficaria muito puto, porque a gente sabe do jeito como o time é vencedor, né? A gente não pode ser acabar se enganando em relação a isso, mas a forma de como os próprios jogadores do time que a gente vê ele jogando dessa forma, um clássico em si, né? É o maior clássico que existe na Europa. É o clássico Real Madrid-Barcelona. E você vê que aqueles caras não estão dando muita importância ali, só querem logo que acabe o jogo. Vamos dar um reset na temporada que vem a gente vê isso. Não sabemos quem vai ser nosso técnico, não sabemos quem vai ficar e quem vai sair. Então fica um negócio muito louco, assim, tipo, eu ficaria muito puto se eu fosse torcedor e visse isso. Eu que não sou torcedor, já fico puta com uma atitude daquela, porque a gente, como amante de futebol, a gente quer ver um jogo bem jogado, né? E o Barcelona até fez isso com um excelente golaço do Rashford no primeiro tempo. Foi um gol que não havia acontecido, acho que desde 2019, se eu não me engano, ou de 2014, acho que foi 2014. E não ocorria um gol de falta em um El Clássico, né, oficial. E também foi um gol muito importante do Ferran Torres, né, ali que teve em baixa ao decorrer da temporada, mas nesses últimos jogos vem aproveitando muito bem a oportunidade, né. Isso mostra que o Ferran, ele é um bom jogador, né, a gente não pode dizer que não, pelo menos com o Hans Flick, ele vem jogando bem mais. Mas é um jogador que tem muita fase de altos e baixos, né? Eu acho que o Barcelona precisa realmente dar um fim no, ia falar dar um fim no Lewandowski, como se fosse tipo passar o sal nele. Mas era mais na questão tipo assim de reconhecer que o Lewandowski não é mais o Lewandowski, né? Ele acaba perdendo um gol que acho que em tempos de Lewandowski isso não aconteceria, tipo, dele perder um gol cara a cara com o goleiro, mas entender que ele entregou muito. O Lewandowski, praticamente, ele fez parte dessa reconstrução toda que o Barcelona acabou tendo nos últimos anos, né? Desde a época de 2020 para cá, foi um cara que aceitou, né? Vir por Barcelona, gosta muito da cidade, gosta muito de tudo que o Barcelona tem a oferecer, a própria família dele, como ele já disse para nós. Mas o ponto em si é que histórias têm os finais, né? E é um final até que bom. Lewandowski ganhou tudo que tinha para ganhar na Espanha com o Barcelona. Infelizmente não conseguiu ganhar uma Champions League, né? Por um atacante de nível como era o Lewandowski, mas faz parte. Nem tudo é só vitória, né? Na nossa vida, o cara já ganhou muita coisa, já ganhou praticamente tudo que tinha para ganhar, mas é hora de dizer adeus, é a hora do Barcelona buscar um atacante assim que possa nos entregar muito mais gols, né? Um atacante 9, eu acho que o Barcelona tem que ver essa questão se realmente vale a pena segurar o Rashford, né? Pelo preço que pedem. Eu acho que se fosse um outro empréstimo, talvez até seria interessante, mas o foco para mim, pelo menos o que eu penso assim, trazer um atacante muito bom, né? E se possível um ponta bom também. Eu vi relatos de que o Anthony Gordon estava aí na mira do Barcelona, né? Se fosse assim, comparar Rashford e Anthony Gordon, eu prefiro o Gordon. Para mim, joga muito mais, pressiona muito mais, pelo menos dá de ver, né?
da forma de como ele joga, se machuca muito menos, se bem que nessa temporada ele se machucou bastante, mas eu acho mais jogador. E o Barcelona tem que rever as questões das suas laterais, né? O Koundé e Baldé nessa temporada não jogaram praticamente nada que jogaram na temporada passada, né? O Baldé muito mais por conta de ter aquela relação entre Baldé e Rafinha, né? A gente vê que isso não aconteceu muito nessa temporada, ficou muito mais evidente que o Baldé estava em outra rotação. O Rafinha conseguiu, mesmo com todas essas lesões, manter o ritmo que era de fazer gols, assistências, pressão. Não foi uma temporada que também que ia mostrar que o Rafinha foi só um jogador de uma temporada, né? Excelente. Jogou muito essa temporada, acho que se não tivesse machucado, ia ser de muita importância para o Barcelona, né? O Barcelona sentiu muita falta de quando o Rafinha não estava no grupo ali disponível, né, para jogo. Mas no geral é isso. Eu acho que também possa rever uma peça no meio campo e uma na zaga, né? Para mim, Araújo tem que ir embora. Rever se realmente vale a pena segurar Dani Olmo ou se contratam um outro jogador assim melhor para aquela posição, né, que possa entregar muito mais questão física e também de pressão alta, e rever suas laterais e uma peça na zaga, né? Eu acho que o grande alicerce em si desse time é o ataque, mas a defesa tem que melhorar muito assim, em algumas questões. E agora vamos para as partes em que eu falo das estatísticas, né? Já que a gente está falando sobre ataque, defesa e tudo. Eu trouxe aqui um resumo do caminho até o título da La Liga, né? Justamente pegando ali as fases da temporada. A gente vê que no início, que eu peguei o dado aqui, da primeira até a 12ª rodada, o ritmo, assim, ele acabou sendo um pouco avassalador, né? O Barcelona chegou a uma média de 3 gols por jogo, e da rodada 13 até a 26 teve uma consolidação defensiva, né? O Barcelona não levou muito gol comparado na temporada passada. E a gente vê aqui os números finais da campanha. O Barcelona até agora, faltando 3 rodadas, fez 91 gols, uma média de 2,6 por jogo. A defesa levou 31 gols, 31 gols até então, em uma média de 0,5, 0,8 por jogo. E teve 30 vitórias em 35 jogos, né? Na temporada passada, ali de outubro para novembro, no ano passado, de outubro para novembro, o Real Madrid ganhou o El Clásico. E ali o Real Madrid estava com 4 ou 6 pontos de vantagem em cima do Barcelona, né? É até um meme engraçado, porque os caras comemoraram muito aquela vitória, né? Como se, tipo assim, a gente garantiu a La Liga aqui. Mas aconteceu muita coisa depois disso, né? É muito louco, assim, o mundo, né? O mundo realmente dá voltas. E se for a gente comparar também a temporada do Hans Flick, né? A gente vê que teve uma média, assim, bastante interessante, tanto na questão física, quanto na questão defensiva, só que ainda tem que melhorar muitas coisas, né? A gente vê que o Hansi Flick ele conseguiu extrair o máximo em questão do Lamine, né? Na temporada passada, o Lamine teve, se eu não me engano, foi 23 participações de gols. Nessa aqui, ele já ultrapassou, chegando a 32 participações de gols. E o Hans Flick realmente, tipo, se a gente for ver aqui, ele potencializou o Barcelona, né? Se a gente for comparar com tudo que vem acontecendo, o Hans Flick ganhou, se eu não me engano, eu estava vendo até hoje de madrugada isso. O Hans Flick ganhou 7 de 8 El Clássicos, eu acho, ou 7 de 9, se eu não me engano. Ganhou muito El Clássico em 2 anos, assim, eu não me lembro, eu só me lembro de uma derrota, que foi agora nessa temporada, mas o Hans Flick, se eu não me engano, ele jogou a Copa do Rei, eu acho, contra o Real Madrid, jogou na Supercopa, ganhou na La Liga ano passado, foram 5 vitórias. Nessa ganhou, jogou na Supercopa, perdeu na La Liga, 7. São 8 jogos.
agora com mais essa vitória, 7 de 8. É um retrospecto bastante interessante para um técnico que até então não se dizia ser o perfil do Barcelona, né? Mas vem mostrando que é o perfil e tomara que fique muito mais tempo, né? A gente vê que um time, assim, quando aceita a ideia do técnico e entrega, olha o que o Luiz Henrique está fazendo no PSG, né? Ninguém imaginava que o PSG ia estar fazendo isso em tão pouco tempo com uma mudança de técnico, né? Trocando jogadores assim que eram estrelas, como Neymar, Mbappé, Messi, outros jogadores medalhões do time, e formou um time para gerações e gerações. Mesma coisa acontece com o Arsenal, né? Com o Arteta, 5 anos aí pode estar ganhando a Premier League depois de 23 anos, se eu não me engano. O próprio Manchester City com o Guardiola, né? E a gente vê que o ponto focal em si do City, desses outros técnicos assim, a diferença é a Champions League, né? E aí isso torna também como o Luiz Henrique, ele é um excelente técnico, né? Com, com apenas 1 ano e meio conseguiu chegar à final e garantir ali a Champions League, né? Mas é o próprio Guardiola, com o dinheiro que tem, com o elenco que tem, muitas das vezes não consegue. O Arteta também está na final agora depois de 5 anos. Então, tomara que o Hans Flick amadureça ainda muito mais esse time, né? Que o próprio Barcelona consiga contratar jogadores assim, para que realmente a gente consiga se tornar muito mais competitivo, para garantir Champions e mais Champions e assim por diante. E esse aqui foi o vídeo mais longo do canal. Gostei muito de falar sobre o Barcelona, né? É um time que eu amo de paixão mesmo, assim. Tomara que um dia eu consiga assistir no estádio. Isso aqui às vezes eu faço pensando nisso, né? Quem sabe um dia, né, a gente possa gravar um vídeo falando sobre o Barcelona depois de ter assistido um jogo no estádio do Barcelona. Mas o mundo é assim, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer mais pra frente. Eu quero que você dê um gostei nesse vídeo, que você fortaleça o canal aí comentando aí o que você achou do Barcelona, se você é torcedor ou não. E também se inscreve aí, né? Tamo junto, até mais. Tchau.